Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sinceramente espero que esteja tudo bem com você. A palavra de Deus nos diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse trecho das Escrituras é bastante conhecido, é um pedacinho da oração do Pai Nosso, que está dentro de um contexto maior que envolve um sermão que Jesus Cristo pregou. Neste sermão, o Sermão do Monte, Jesus Cristo já tinha dito que deveríamos amar os nossos próprios inimigos, como que aquele que segue a Jesus Cristo, vivendo à semelhança dele, perdoa até os inimigos, perdoa o mundo. Perdoar. E o perdão é um tema corriqueiro nas Escrituras. Falar de perdão é falar de Deus. Falar de perdão é falar de graça. É falar da capacidade de oferecer aos outros uma memória apagada, sem registros, sem mágoas, sem as tatuagens do ressentimento. Perdoar é deixar o outro nascer de novo na nossa própria história, sem as memórias que fizeram dele uma desagradável lembrança. Falar de perdão é falar de um alto padrão. É falar de algo que o mundo não ensina. É levantar uma bandeira que não é hasteada. Falar de perdão é falar de um padrão divino. Falar de perdão é falar de vida, é falar de saúde, é falar de paz e da verdadeira humanidade individual que se transforma dia a dia na semelhança de Deus. Pois quem não perdoa adoece e se deforma como gente. Falar de perdão é falar do sentimento essencial para se viver com um coração descoberto nesse mundo de agressões e de facadas, de punhos cerrados. Falar de perdão é falar de Jesus e dos homens que querem se parecer dia a dia com Ele. Falar de perdão é falar da repetição da vida de Jesus Cristo na nossa pobre, frágil e caída humanidade individual. Falar de perdão é falar de Deus na minha vida e na sua vida. Perdão é, como diz certo pensador, perdão é uma mente sem memória. É dar chance para alguém nascer de novo na nossa história, como se esse alguém não tivesse história nenhuma negativa para com a nossa existência. É deixar ele brotar aqui no coração, é oferecer a ele um porto na minha vida. Perdão é esquecer de um certo ponto de vista. Entendam, porque perdoar é se parecer um pouco com Deus na relação entre homem e homem, ser humano e ser humano. Lembra-se do que a palavra nos diz, do padrão que ela nos oferece. Deus não é aquele que se esquece dos nossos pecados, diz as Escrituras. Em Hebreus 10 e 17, diz que dos teus pecados eu já não me lembro mais. O amor encobre multidão de pecados. Deus sepulta no Oceano Pacífico a mais de 11 metros de profundidade os nossos pecados. No fundo dos mares,
Não é isso que o próprio profeta nos diz quando ele fala que ele afasta as nossas transgressões como o Oriente está afastado do Ocidente? Deus nos oferece uma mente sem memória. Isso é perdão. Deus nos perdoa e Ele quer que eu e você também ofereça, a exemplo dele, esse mesmo sentimento e essa mesma atitude para com aqueles que nos ofenderam. Saiba que as Escrituras nos dizem que se nós olharmos para a cruz, olharmos para Jesus Cristo, a gente pode escutar dele a seguinte expressão: estão perdoados os teus pecados. Deus nos oferece isso. Ele cancela o escrito de dívida. Ele cancela os nossos pecados. Ele nos chama de filhos. Portanto, ore a Ele, pedindo perdão pelos seus pecados e receba dele, pela fé, o perdão de todas as tuas transgressões. Fazendo isso, e já feito isso, saiba que você não é melhor do que Deus. Ofereça também perdão às outras pessoas, àquelas pessoas que feriram você, que machucaram você, que fizeram você chorar, que traíram você. Faça isso. Perdoe o mundo. Acorde de manhã com a seguinte expressão: Deus, obrigado por ter me perdoado por tudo que eu fiz contra ti. E eu perdoo a todos. Eu perdoo o mundo. Eu vivo, portanto, livre de todas as amarras que me ligam às outras pessoas negativamente. Eu ofereço a elas um sentimento, uma vida sem memória. Perdão é uma mente sem memória. Que Deus te abençoe e que faça com que este dia seja um dia de reconciliação, um dia de perdão, um dia de paz, um dia vivendo como Cristo. Que Deus te abençoe.